Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o PEN6. O PEN6, que é o programa de execução das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, que são as medidas socioeducativas de competência da fase. Como a gente viu lá no estudo da lei do SINASE, eu inclusive trouxe aqui para nós a distribuição de competências no que se refere às medidas socioeducativas para os adolescentes que cometeram atos infracionais. A gente estudou lá no SINASE que a União não oferece nenhum programa de atendimento. A União coordena o sistema nacional, mas o atendimento das medidas socioeducativas acontece nos estados ou na competência dos municípios. Quando são aquelas em que há uma privação, ainda que parcial, de liberdade, quem pratica este programa é em âmbito estadual. Aqui no Rio Grande do Sul é a fase, que são as medidas de semi-liberdade e internação. Então, nesta norma, neste programa, no PEN6, nós vamos estudar como que a fase planeja a execução dessas duas medidas, semi-liberdade e internação. Aqui nós não vamos falar naquelas outras medidas em meio aberto, como aquela prestação de serviços à comunidade, por exemplo, porque isso não é competência da fase, isso é realizado pelos municípios. Daquelas medidas que existem no ECA, somente duas que são competência aqui da fase, que é a internação e a semi-liberdade. Inclusive, eu coloquei aqui nesse material também algo, claro, que vocês já conhecem do ECA, que são as medidas. O regime de semi-liberdade, que está previsto no artigo 120 do ECA, que, como a gente viu, pode ser determinado desde o início ou como uma transição para o meio aberto, e é aquela situação em que o adolescente pode realizar atividades externas, independentemente até de autorização judicial. Então, no regime de semi-liberdade, a ideia é ter essa realização de atividades externas também. Já a internação, a gente viu lá no ECA também, no artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação é aquela medida privativa de liberdade que o adolescente vai ficar permanentemente lá na instituição, pelo tempo da medida, claro, sujeita aos princípios que a gente vai ver também aqui no PEN6, de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda diz que essa internação deve ser reavaliada em no máximo a cada 6 meses. Ela vai ter um prazo máximo de 3 anos, o adolescente não pode ficar mais de 3 anos cumprindo essa medida. Quando ele completa 21 anos de idade, tem liberação compulsória, e por descumprimento de outra medida tem aquela internação-sanção, que é por no máximo 3 meses. Essas são informações importantes que nós temos aqui, que são lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sugiro para vocês que estão chegando agora para assistir esta aula, que só assistam essa aula, só estudem este programa, após já terem estudado o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei do SINASE. Porque muita coisa que a gente vai conversar aqui, a gente já conversou no estudo do ECA e principalmente da lei do SINASE. Então, para vocês entenderem melhor este programa, é importante conhecer e estudar antes o Estatuto da Criança e Adolescente e a lei do SINASE, para aí sim avançar para este programa. Mesmo assim, mesmo sabendo que vocês já estudaram essas normas, eu trouxe esse resumo só para a gente entender muitas coisas que nós veremos no estudo desta aula. Pessoal, eu disponibilizei no curso para vocês este resumo, que tem pouco mais de 30 páginas, e o PEN6 na íntegra. Pessoal, o programa esse disponibilizado pela fase, o programa de atendimento, o PEN6, ele tem mais de 100 páginas, é um documento enorme. E como ele é um documento de muita leitura, diferentemente das leis, eu não trouxe ele na íntegra nesse material. Por isso, nos materiais do curso, vocês vão ter acesso ao PEN6 na íntegra e a este resumo. Minha sugestão de como vocês podem estudar de uma forma bem eficiente o PEN6. Após já terem, é claro, estudado o ECA e a lei do SINASE, acompanhem esta aula e este resumo que eu vou trazer para vocês.
Depois de terem acompanhado esta aula, façam a leitura do documento, aquele que está lá disponibilizado de forma integral pela fase. São mais de 100 páginas, mas claro que tem algumas figuras, tem alguns anexos. Então, no total ali é em torno de 100 páginas lá que tem de leitura. E eu recomendo que vocês façam a leitura após assistir essa aula, porque aí, quando vocês estiverem lendo o programa, vocês já vão entender muitas coisas que eu vou explicar e antecipar aqui para vocês nesse resumo. E depois de terem feito a leitura do programa inteiro uma vez, depois vocês podem fazer as revisões por este resumo. E claro, vocês podem pegar este resumo e colocar mais algumas anotações que vocês achem interessantes, que vocês vão fazendo ao longo da aula ou até mesmo ao longo da leitura do programa depois. Então é isso, pessoal. Esta é a nossa apresentação aqui, a nossa dica de como estudar o PEN6. E agora nós vamos conhecer, então, este programa. Uma sugestão que eu dou para vocês, conforme eu vou falando aqui sobre as regras do PEN6, é interessante que vocês já se imaginem trabalhando na fase. Imagine que vocês estão lá, então, cumprindo essas situações que estão determinadas aqui. Porque essa imaginação vai ajudar vocês a compreenderem melhor e também lembrarem depois, na hora da prova, quando vier alguma questão. Bom, pessoal, eu imagino que a banca não vai aprofundar na questão. Eu acredito que a banca vai copiar trechos do programa, mudando uma ou outra palavrinha e vai perguntar para vocês qual das alternativas está correta. Então, a gente vai fazer um entendimento aqui deste programa e vocês vão perceber que nesse resumo eu copiei trechos justamente que estão no programa, porque a tendência é que a banca faça isso mesmo, copie esses trechos. Então é bom a gente se acostumar até com as palavras que são utilizadas no próprio documento, que é a base para a nossa prova. Depois que vocês concluírem essa leitura e esse estudo, eu preparei um simulado sobre o PEN6, 28 questões que eu mesmo elaborei só sobre esse conteúdo, para vocês poderem treinar depois. Então, quando a gente terminar aqui o estudo teórico, vocês fazem leituras de revisão e depois tentam resolver as questões, e a gente vai ter também a correção das questões em vídeo também, para ajudar vocês realmente a compreender bem esse conteúdo, certo? Então tá, pessoal, vamos começar então. O que é o PEN6? O PEN6 é o instrumento norteador das ações dos programas de atendimento das unidades e da prática dos profissionais da socioeducação. Quem são os profissionais da socioeducação? São vocês que vão passar no concurso da fase, e os que já estão lá porque passaram em concursos anteriores. Vocês vão passar no concurso, vão assumir a função na fase e vão ser profissionais da socioeducação. Vocês vão trabalhar nessa área socioeducacional. E esse PEN6 é um norte para o trabalho de vocês, inclusive nós vamos falar nas funções de diferentes profissionais da fase. E também este programa é o norteador dos programas de atendimento que são implementados nas unidades da fase. Porque a fase tem diversas unidades no estado e em cada unidade vai ser implantado, então, este programa de atendimento, seguindo as diretrizes desse PEN6, claro, seguindo também as diretrizes do Programa Nacional, da Lei do SINASE, do ECA e tudo mais. E aí, o programa já diz a atribuição da fase. A fase tem por finalidade a implantação e manutenção do sistema de atendimento que é responsável pela execução do Programa Estadual de Medidas Socioeducativas, promovendo o atendimento ao adolescente, jovem, adulto, em cumprimento de medida de internação e semi-liberdade, e aquele que se encontra em internação provisória. Professor, por que eles usam o termo adolescente e jovem adulto? Pessoal, é que é possível que alguém que já é jovem adulto estar cumprindo ainda medida socioeducativa, né? Porque por um ato infracional praticado antes dos 18 anos, pode ser que o jovem acabe ficando após os 18 anos, no máximo até os 21 anos, nesse sistema, né? Nessa internação. Por isso, a norma fala em adolescente e jovem adulto, porque a gente sabe, de acordo com o ECA, né, que o adolescente é dos 12 completos e até completar 18. Completou 18 já é adulto. Então, esse que é o jovem adulto, né? É aquele que praticou um ato infracional quando ainda era adolescente,
mas está lá na internação ou na semi-liberdade, sendo um jovem já adulto. E também da internação provisória, a gente vai conversar também sobre essa internação provisória. Bom, então as medidas socioeducativas determinadas pelo Poder Judiciário e executadas diretamente ou em parceria pela fase são a semi-liberdade e a internação, como eu falei para vocês. O regime de semi-liberdade é determinado judicialmente, podendo ser primeira medida restritiva de liberdade ou uma transição para o meio aberto. Pessoal, quando a gente fala em regime de semi-liberdade do adolescente, a gente tem que fazer uma comparação com o adulto, o preso, o detento adulto, que tem o regime semiaberto e o regime fechado. Porque no regime semiaberto, o adulto que está preso, ele vai ter já atividades externas, ele não vai ficar só no estabelecimento prisional. Da mesma forma, o adolescente, quando está num regime de semi-liberdade, ele vai ter já atividades em meio aberto, mas ele vai ter que estar lá na unidade também. Então, existe a semi-liberdade, uma grande semelhança com o semiaberto. Claro que é diferente porque o regime semiaberto é do cumprimento de pena, enquanto que para o adolescente infrator não se considera pena, se considera medida socioeducativa, que inclusive é reavaliada e tudo mais, tem uma ideia diferente. Mas essa associação a gente pode fazer. A gente pode entender em partes que a internação do adolescente se assemelha ao regime fechado e que o regime de semi-liberdade do adolescente se assemelha ao semiaberto dos adultos. Claro que com características bem distintas, porque aqui se trabalha muito mais a questão educativa, coisa que lá, depois já de adulto, já não se trabalha tanto. Pessoal, então o regime de semi-liberdade é determinado judicialmente, claro, é uma decisão judicial que vai colocar o jovem neste regime. Pode ser a primeira medida restritiva ou uma transição para o meio aberto. Pode ser que pela gravidade do fato, pelo fato não ser tão grave, pelo ato infracional não ser tão grave, pode ser que o adolescente comece no regime de semi-liberdade. Ou pode ser que o adolescente estava na internação e agora vai para a semi-liberdade. Quer dizer, durante a internação se percebeu o avanço do adolescente, mas ele ainda não vai ser liberado. Antes de ser liberado, ele vai para um regime de semi-liberdade, que aí ele já vai mais ter contato com o público externo. Bom, e a internação, então, é a mais gravosa das medidas, né? A internação é aquela medida privativa de liberdade que está sujeita aos princípios que regem o atendimento socioeducativo, especialmente, a banca pode perguntar quais são os princípios: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar do adolescente e jovem adulto como pessoa em desenvolvimento. Esses princípios vêm lá do ECA, mas aqui no programa eles são um pouquinho mais detalhados, e eu vou mostrar para vocês, inclusive eu montei um quadro com esse detalhamento. Também é competência da fase a internação-sanção. O que é internação-sanção? É quando o jovem estava em uma outra medida, só que ele não cumpriu. E aí, então, ele é punido com a internação. É mais ou menos isso. O Poder Judiciário impôs para ele outras medidas. Ele não cumpriu as medidas, então ele sofre a chamada internação-sanção. Uma medida que não pode ultrapassar 3 meses. Isso também está previsto no ECA, né? Essa parte, claro, como não poderia deixar de ser, está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, vocês vão encontrar ao longo da nossa aula e também no programa muitas siglas. Muitas siglas que vocês precisam saber o que significa, para entender ao fazer a leitura. E sempre que estiverem fazendo leitura ou releitura, acharem uma sigla e não lembrarem o que significa, pega esta primeira página aqui da nossa apostila, que tu vai poder conferir justamente qual é o significado de cada uma delas. O SINASE é o Sistema Nacional, a gente estudou a lei, inclusive, do SINASE, né? O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ele fala o que cabe a cada um e traz diretrizes gerais que todos devem seguir. A FASE é uma fundação aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é responsável pelo atendimento socioeducativo. Como a gente viu, as competências do Estado
no âmbito socioeducativo, a fase desempenha nessa execução das medidas de internação e semi-liberdade. Dentro da estrutura da fase, nós vamos encontrar o CASE e o CAS. O CASE é o Centro de Atendimento Socioeducativo. E o CAS é só para semi-liberdade. É o Centro de Atendimento de Semi-Liberdade. Quando a gente estudar o programa de semi-liberdade, a gente vai falar bastante na atribuição do CAS. Porque o CAS é onde se dirige o adolescente que está no regime de semi-liberdade. O adolescente no regime de semi-liberdade, ele não vai ter o mesmo tratamento que os que estão em internação. É bem separado, por isso tem o CAS, que é o centro para atender justamente aqueles que estão nessa situação de semi-liberdade. MSE, aparece às vezes a MSE. O que é MSE? Medida socioeducativa. É a medida que é aplicada ao jovem, né? A medida socioeducativa. Lembrando, mais uma vez, como eu sempre reforcei lá no estudo do ECA e do SINASE, o adolescente não sofre pena. Quem sofre pena é adulto que comete crime. O adolescente tem aplicado uma medida socioeducativa. O PIA é muito importante. PIA é o Plano Individual de Atendimento. A gente falou bastante sobre ele na lei do SINASE e vamos falar bastante sobre o PIA hoje. Inclusive, vamos conhecer os desdobramentos do PIA, que é aquele plano individual que é feito para cada adolescente que ingressa para cumprimento da medida. E também tem o CEDICA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todos esses são conceitos importantes que a gente vai ter ao longo da aula e eu achei importante já de imediato colocar aqui, porque quando eu fiz o estudo desse PEN6, desse programa, eu me deparei muitas vezes com essas siglas e eu imaginei que vocês, quando forem fazer a leitura depois, também poderiam ficar com dúvida. Para vocês não ficarem perdendo tempo pesquisando, esse glossário já vai atalhar o caminho de vocês. Bom, o item 1.1 do PEN6 vai falar sobre a internação provisória. E mais uma vez nós vamos fazer uma relação do adolescente com o adulto. Quando um adulto é acusado de um crime, tem como ele ser preso antes de ser julgado e condenado? Tem. A gente tem a prisão preventiva. Existe uma prisão preventiva. Pois é. E o adolescente que cometeu um ato infracional, será que ele já pode ficar internado antes mesmo de passar pelo processo? Sim. É possível aplicar para o adolescente a internação provisória. Então, existe uma semelhança, não é a mesma coisa, mas existe uma semelhança. Isso aqui lembra um pouco aquela prisão preventiva do adulto. Então, o adolescente tem aqui a internação provisória como uma medida cautelar antes da sentença ser proferida, né? Ela tem como objetivo assegurar a integridade do acusado do ato infracional, além de resguardar a sociedade, claro, porque para evitar que ele cometa outro ato infracional como aquele que cometeu, ele vai ficar pelo menos 45 dias nessa internação provisória, não colocando a sociedade em risco. E também pode assegurar a própria integridade dele, porque em muitos casos mais polêmicos, né, pode ser que alguém queira fazer uma vingança, pode ser que tentem fazer um linchamento. Então também, às vezes, essa medida vai proteger o próprio adolescente que cometeu o ato infracional. Ela tem esse prazo máximo de 45 dias, que está previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, deve assegurar, olha aqui, a separação do atendimento e das atividades pedagógicas, da internação provisória, da medida socioeducativa de internação, bem como propiciar condições para que o adolescente, jovem e adulto possa reorganizar-se, servindo a instituição como ambiente de cuidado, continência, apoio e orientação. Pessoal, o CASE, que é um órgão dentro da fase, né, o centro lá dentro da fase, que é o CASE, que vai receber o adolescente na internação provisória, ele não vai tratar ele da mesma forma daqueles que já estão cumprindo a medida. Porque os que já estão cumprindo a medida, eles têm toda aquela questão de terem sido para lá encaminhados, de terem um plano individual de atendimento, de terem lá a reavaliação de tempos em tempos. É bem diferente a situação daquele que está numa internação provisória. Então, o CASE deve separar o atendimento
e atividades pedagógicas, porque também existem atividades pedagógicas para aquele que está internado provisoriamente, mas elas são diferentes, porque aquele que está cumprindo uma internação que vai ser um prazo maior, o acompanhamento, principalmente pedagógico, vai ser por um prazo mais extenso, e aí se faz um planejamento diferente. Já aquele que está aqui na internação provisória, pode ser até que ele esteja estudando e vai ficar um tempo aqui e vai poder voltar para a escola. Então aqui, inclusive, vão assegurar medidas para que ele acompanhe aquilo que ele já estava estudando na sua escola, né? Então tudo isso é tratado de forma diferente. O que a banca pode fazer na prova aqui? Ela pode tentar te enganar. Ela pensa que nos engana, né? E ela vai tentar te enganar e ela vai dizer, para enganar vocês, vai dizer na prova que o CASE deve assegurar o mesmo atendimento para o internado provisório e para aquele que tem a medida já. Não, não pode ser o mesmo, porque são situações diferentes. E a abordagem, principalmente do serviço social, da psicologia e da pedagogia, principalmente, é diferente para alguém que está numa situação provisória ou ainda provisória, daquele que já tem uma situação mais consolidada. Então tem essa diferença, não pode ser da mesma forma. E durante o período que permanecer no CASE, aguardando a definição da sua situação jurídica, o adolescente ou jovem adulto deve receber atendimento das diferentes áreas técnicas que compõem a socioeducação, elencando suas principais necessidades, levando sempre em conta a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Então, esse internado provisoriamente, ele não está lá apenas para ficar fora da sociedade. Já se trabalha a sua ressocialização, já se trabalha, então, essas questões mesmo nessa internação provisória. Só que de uma forma diferente, claro, de quem já tem uma definitiva. Inicia-se na internação provisória a confecção do PIA, porque quando é uma internação já determinada em sentença, se tem aquele prazo, né, na lei do SINASE, para se fazer o PIA e se faz um planejamento maior. Mas aqui na internação provisória, já se começa essa confecção do plano individual, contextualizando a história de vida do adolescente, jovem e adulto, elencando as reais necessidades do atendimento. Porque depois, se esse que está em internação provisória, se ele vier a ser conduzido para uma internação definitiva, como ele já teve esse tempo, já se faz aqui na internação provisória esse trabalho de contextualizar a situação do jovem. A gente vai ver as etapas do PIA e uma delas é o PIA contextualização, que é justamente entender a situação do jovem, colocar nesse plano individual de atendimento, justamente porque a gente tem que estudar a situação do jovem para poder pensar em quais medidas que vão ser adotadas durante o período dele de permanência aqui na instituição. Então essa ideia de já fazer na internação provisória essa contextualização que já vai iniciar o PIA deste jovem. Bom, o item 1.2 agora traz a medida de internação. E nessa a gente vai ficar mais tempo, porque essa, na verdade, é a principal medida, né, é a mais gravosa, e aqui nós vamos ver muitos detalhes sobre ela. Depois nós vamos ver a semi-liberdade, e muitas coisas lá na semi-liberdade repetem, em parte, o que a gente já vai ter estudado aqui na internação. Bom, a medida socioeducativa de internação tem como principal característica ser uma medida privativa de liberdade. Claro, porque o adolescente não pode sair. Ele está lá e tem que ficar lá. Ele não tem liberdade, ele está privado da sua liberdade nessa medida. Assegura todos os demais direitos adolescente, jovem e adulto que não colidam com essa natureza da medida. Quer dizer, o único direito que vai se restringir dele é a liberdade. Todos os demais direitos vão ser garantidos. A medida socioeducativa de internação é uma resposta do Estado, do poder público, ao cometimento de atos infracionais com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves e também caso de descumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriormente impostas. Então é isso, é uma medida que é uma resposta, claro. O adolescente cometeu um ato infracional grave e por essa gravidade do que ele fez, o Estado tem que fazer alguma coisa, privando ele da sua liberdade para educá-lo e para tentar dar condições para que ele volte à sociedade e não cometa novas infrações, ou se já voltar adulto, não venha cometer crimes. Essa que é a ideia, então, que nós temos
na internação. E os princípios aplicados são fundamentais para a garantia dos direitos do sócio-educando, para garantir que os direitos deles sejam reverenciados. E agora nós temos, então, um detalhamento dos 3 princípios que a gente já conhece do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são aplicáveis à medida de internação, que são os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Pelo princípio da brevidade, a gente tem que entender o seguinte: a ideia não é deixar o jovem privado da liberdade por um longo prazo. Não. A ideia do princípio da brevidade é que o regime de internação deve ser desenvolvido por pouco tempo. O tempo necessário para a readaptação do adolescente ou jovem adulto que cometeu o ato infracional, considerando o alcance dos objetivos da medida socioeducativa e as metas do plano individual de atendimento do PIA daquele jovem ou adolescente. Então a ideia da brevidade é isso. Vai ser o mais breve possível. Vai ser o tempo necessário para que ele possa se readaptar para a vida em sociedade e, de repente, já migrar para aquele outro regime, que é o regime de semi-liberdade. Também é um princípio a excepcionalidade, quer dizer, essa medida é aplicada em último caso. A internação é em último caso. Vai se tentar solucionar de outra forma. A internação só vai ser aplicada quando ficar constatado que outras medidas não vão ser suficientes, não vão ser o bastante para readaptação do adolescente. E, por fim, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Porque a gente tem que saber que a gente não está tratando um adulto que é um criminoso, não, a gente está tratando um adolescente que é uma pessoa ainda em desenvolvimento. E por isso, por ser uma pessoa em desenvolvimento, a abordagem feita com o adolescente interno é diferente da abordagem que se tem nas penitenciárias com condenados por crimes adultos. Então nós temos aqui, de acordo com os termos do PEN 6, que a imposição do meio predispõe uma investigação em cada caso, se o adolescente tem condições de cumprir a medida e se a internação possibilita formas para o desenvolvimento educativo e profissional do sócio-educando. Essa medida de internação, como a gente sabe, retira o adolescente, autor do ato infracional, do convívio com a sociedade. Pelo tempo da internação ele vai ficar privado da liberdade, não vai estar convivendo livremente. Ela possui, a internação, um condão pedagógico, porque ela vai buscar justamente educar para a reinserção do sócio-educando ao meio familiar e comunitário, bem como para o seu aprimoramento profissional, oferecendo programas para profissionalização, para se aprender um trabalho, e também intelectual. E essa medida é cumprida nos CASES, nos Centros de Atendimento Socioeducativos da fase, obedecendo-se à separação com alguns critérios. Eles vão, ao aplicar a medida nos CASES, levar em conta alguns critérios, como idade, compleição física e gravidade da infração. Com esses critérios, eles fazem a separação dos adolescentes. Aí nós temos as medidas socioeducativas sem possibilidade de atividade externa e com possibilidade de atividade externa. Pessoal, não é só na semi-liberdade que o adolescente poderá sair do local. Não, aqui na internação, em alguns casos, também poderá. Nós temos, então, no item 1.2.1, a medida sem possibilidade de sair para atividade externa, e no item 1.2.2, a medida com possibilidade de saídas externas. Mas ambas são a internação. Nenhuma delas é a semi-liberdade, não confundam. Em ambos os casos é a internação. Bom, a internação, então, sem possibilidade de atividade externa, quando for aplicada em sentença condenatória, deve vir expressa a vedação à realização de atividades externas. Então, quando o adolescente é encaminhado para cumprimento da medida, já vai constar na sentença, o juiz já vai ter colocado na sentença, se ele deve vir e se ele fica proibido de fazer atividade externa. Porque se não tiver na sentença proibição de atividade externa, se entende que ele pode fazer. Ele só não poderá fazer atividade externa se a sentença assim determinar. E aí os adolescentes e jovens vão realizar suas atividades dentro do espaço físico das unidades,
bem como escolarização, profissionalização, atendimentos individuais, atendimentos em grupos e oficinas. Nesse adolescente que está na medida mais restritiva, que é a internação sem possibilidade de atividades externas, tudo acontece dentro da unidade. Já na medida que tem a possibilidade de atividade externa, aí em alguns casos ele já poderá sair da unidade justamente para alguma atividade fora do espaço físico da unidade. A atividade externa sempre será permitida quando não houver determinação judicial em sentido contrário. Então, a regra é possibilitar a atividade externa. Ela só não vai ser possível naqueles casos que a decisão judicial veda. Então, quando não vedada atividade na sentença, essa se faz após a homologação do PIA pelo juízo da execução. É feito o plano individual de atendimento, após ele ser homologado, já se começam com atividades e aí já se começam atividades também externas. Entidades que desenvolvem programas de internação não podem restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição à decisão de internação. Então, pessoal, só quem pode determinar restrição de direitos é o juiz. A fase, quando recebe aqui para o cumprimento, ela vai cumprir aquilo que o juiz determinou. E ela só vai restringir aquilo que o juiz tiver determinado, como, por exemplo, a liberdade. Esse programa, então, com atividades externas para o interno, visa proporcionar uma preparação do sócio-educando para o reingresso na sociedade, de forma parcial, gradual, planejada e monitorada, onde o sócio-educando vai vivenciar a proposta de atendimento com acompanhamento de todos os profissionais da unidade. A família, a família extensa e a rede de atendimento fazem parte desse processo. A família também vai ajudar, auxiliando e se comprometendo no desenvolvimento da medida, atuando de forma integrada com a equipe de profissionais da unidade. Durante todo o cumprimento da atividade externa, são realizadas avaliações sistemáticas do grau de responsabilidades do adolescente, jovem e adulto, que foram pactuadas a partir do PIA, que vão orientar atividades que são permitidas. Atividades externas vão ser de forma gradual, avaliado sistemática e tecnicamente, sem representar uma mera rotina de saídas ou numa regularidade tal que descaracterize a própria natureza da medida. A ideia dessa medida não é permitir que ele saia, é permitir que ele saia com atividades monitoradas, planejadas para o seu, justamente para preparar para o seu desenvolvimento. A critério e fundamentação da equipe pode ser restrita à atividade externa por até 30 dias. Isso tem muita chance de ser perguntado em prova. Então, eles podem restringir atividades externas para o adolescente por até 30 dias, desde que, claro, fundamentado. A equipe vai fundamentar, a equipe composta por profissionais da fase, vai fundamentar se por algum motivo ele não deve fazer atividade externa por até 30 dias, pode restringir. E a suspensão ou vedação da atividade externa só vai acontecer mediante autorização do juízo da execução. Quando for suspender ou vedar essa atividade externa, quando se entender assim, vai se encaminhar para o juiz que vai tomar a decisão. Bom, tem alguns critérios aqui para as atividades externas e uns critérios para restrição delas, mas esses a gente vai ver no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.